Oi, pessoal, boa noite, feliz sábado para você, tudo bem por aí? Eu espero em Deus que sim. Seja muito bem-vindo aqui ao canal para mais uma live, né, William? Boa noite a todos, um feliz sábado. Pela graça de Deus, teremos um testemunho muito poderoso aqui, né? O testemunho já foi contado por diversas vezes, mas aqui no canal é a primeira vez. E a Luciana vem trazendo uma história de fé aí incrível no Senhor, e coincidentemente, a história de vida dela tem a ver muito com a série que estamos fazendo todos os sábados, sobre conselhos sobre regime alimentar, que basicamente seriam os 8 remédios naturais que nós tanto falamos aqui no canal. E agora a gente vem trazendo um testemunho da Luciana, que mostra de maneira prática a aplicação desses recursos tão divinos às nossas vidas. E olha, ela tem muita coisa para contar, viu? Porque a história dela já começou desde a infância, onde ela vai contar o que que ela descobriu, uma doença que ela teve, o que que aconteceu depois dessa doença, o que que levou ela para vir. Ela não mora aqui em São Paulo, ela mora lá na Bahia, então ela vai falar o que que levou ela a vir até São Paulo por conta da doença, enfim, são muitas histórias. Exato. Então, E assim, foi relatada em um livro chamado... apesar de tudo, nós já pedimos o nosso exemplar para ela, então logo, logo a gente também vai ter o nosso, mas ela tem, e você, né, depois do sábado, você entra lá em contato com ela, É, fala o assim, link eu também tá... quero meu livro. A gente divulgou o link junto com o vídeo, né? Então, na descrição também do vídeo do YouTube, tá lá também o link, até os contatos dela para quem quiser Exato, se aproximar um pouco mais, tirar alguma dúvida mais específica. Talvez passando por algo semelhante também, a Luciana vai sim. poder dar uma orientação aí pela graça de Então Deus. você vai aprender muita coisa aqui hoje, viu? Mas principalmente é, essa questão de resiliência, essa questão de fé, essa questão de acreditar, né? Mesmo parecendo que tudo já não vai mais dar certo, ainda entregar e confiar. Então, tá, Deus, então deixa eu tentar, então vamos ver. Exatamente. Então, vocês vão conhecer hoje através da história da Lu. Isso. Caso tenha alguma pergunta a respeito, vocês podem estar colocando no chat. E ao final da live, como de costume, nós vamos trazer algumas delas para a Luciana poder responder pela graça de Deus. Exatamente. E aproveita e já clica aí no curtir, clica aí no compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreve. Mas, principalmente, convide alguém para estar aqui assistindo conosco. Esse testemunho, tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida, como fez na minha, na do William, e com certeza na da pessoa que você convidar para assistir. Com certeza. Então, chame alguém para assistir, compartilhe esse link com alguém, coloque, sei lá, no seu status do WhatsApp, ou no seu Facebook, ou no seu Instagram, na rede social que você tiver, ou então liga para alguém, ó, vem assistir agora aqui no canal, no YouTube, esse testemunho, tá? E vamos fazer uma oração de nós começamos? O William vai orar para a gente, e a gente já coloca a Lu aqui na telinha para vocês conhecerem. Vamos orar. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma semana que passou, que se findou, mais uma semana que o Senhor demonstrou tantas vezes sua misericórdia, a sua graça, o teu amor por cada um de nós. Obrigado por se demonstrar tantas vezes para nós e obrigado por vencer nossas lutas, Pai. Grandes lutas que o inimigo vem nos assaltando, mas o Senhor sempre prevalece. Que neste momento estamos reunidos aqui, Pai, para adorar o seu santo e eterno nome, que muitas famílias aqui que estão clamando por respostas, Pai, que através do testemunho da Luciana, o Senhor venha falar para todas essas almas sinceras, Pai. Pedimos também que esse testemunho venha alcançar todas as pessoas que também passam por situações similares, Pai, que às vezes não vê nenhuma resposta, não consegue enxergar o teu amor, o teu carinho a todo momento. Que esse testemunho venha transformar vidas, Pai, assim como já vem fazendo há muito tempo. O Senhor venha abençoar a vida da Luciana, o Senhor venha também abençoar as conexões, esse canal, esse ministério. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Lu, seja muito bem-vinda aqui no canal. É uma alegria ter você aqui conosco. Que Deus seja manifestado mais uma vez através da tua vida e que o nome dele seja sempre exaltado através da tua história. Amém. Amém. Boa noite a todos. Eu que agradeço aí a Adriana, e ao seu esposo William pelo convite.
né? Para mim é um privilégio sempre poder compartilhar, né, com outras pessoas os milagres que Deus fez na minha vida. Tem coisas que a gente recebe de Deus que a gente não pode, né, ficar só para a gente tem que compartilhar. Iniciando, né, um pouco do testemunho aí, eu nasci em um lar cristão, né, em um lar adventista. Eu me considero adventista de berço porque a minha mãe, ela começou a ir à igreja, eu tinha 2 anos de idade. Então, desde os 2 anos, né, eu comecei a frequentar a igreja. Só que quando a gente frequenta, né, uma igreja desde pequeno, desde berço, geralmente as pessoas que nascem no lar cristão, elas não têm aquela história de conversão, né? Não tem aquele testemunho para contar. E eu não tinha. E eu lembro que nos meus 15 anos eu falava assim, eu queria ter uma história de conversão, eu queria ter uma experiência contigo, eu queria ver um anjo, sabe? Eu ficava conversando com Deus e pedindo isso. E Deus, com certeza, mostrou, deu, se revelou a mim, né? E eu passei, né, por diversas situações, por diversas provas, para que eu pudesse conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar, né? Não apenas porque a minha mãe contava, porque eu ouvia na igreja ou na escola, mas que eu tivesse, de fato, essa experiência com Deus. Então, ele me fez passar por essas provas para que eu o reconhecesse como Salvador da minha vida. E quando eu tinha 10 anos de idade, eu comecei a sofrer com rinite alérgica crônica. E as crises eram imensas, assim, incapacitante, porque eu tinha sempre que estar no otorrino, em consultas com o médico, e cada vez que ia, eles me indicavam remédios à base de corticoide. E, na época, minha mãe não tinha conhecimento, né, da lei de saúde, era leiga nesse assunto, e eu usava muito leite eu usava. Minha mãe achava que eu ficava gripada, né, ficava fraca, porque estava fraca, e tinha que tomar leite, então eram latas e latas de leite que eu usava e não sabia que era aquilo que me fazia mal. E com 14 anos eu fiz a primeira cirurgia, que foi a de adenoide. Adenoide, para quem não sabe, é uma carne que cresce dentro do nosso nariz. E isso atrapalha, né, dificulta a respiração. Eu respirava de boca aberta, às vezes eu dormia e se eu não fosse acordada a tempo, eu sufocava, né? Eu tinha que ser acordada a tempo, senão eu poderia morrer ali sufocada. E depois de 2 anos que eu fiz a cirurgia, eu precisei fazer outra cirurgia porque a adenoide cresceu novamente. A médica falava que quanto mais crises eu tinha, quanto mais eu espirrava, quanto mais eu assoava, mais fazia com que essa adenoide se desenvolvesse. Então, com 16 anos, eu fiz a segunda cirurgia de adenoide e também os médicos tiraram cornetos que a gente tem dentro do nariz e também um pedaço de uma parte óssea que eu tinha desenvolvido. Depois da cirurgia, eu melhorei um pouco, né, porque eu já respirava melhor, eu já não roncava para dormir, mas eu ainda tinha crises alérgicas, né? Porque eu ainda fazia muito uso do leite. E com 20 anos de idade, o meu corpo ele começou a se transformar. Eu comecei a ganhar peso, eu fiquei 20 quilos a mais do meu peso. Eu tinha uma fraqueza muscular muito grande e o meu corpo tinha placas vermelhas no corpo todo. No rosto tinha muita acne, muita espinha no rosto. Os meus seios, eles cresceram muito, né? E cresceram com estrias largas, estrias roxas e avermelhadas. Não só nas mamas, mas também na barriga, nas pernas, nos braços. Eu comecei a apresentar depressão. Eu tinha uma fraqueza muscular muito grande, que eu não aguentava me agachar, não aguentava ajoelhar. E aí eu comecei a ir para vários médicos, procurando. Eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo comigo, né? Porque eu não aguentava mais me olhar no espelho,
que eu chorava de ver a transformação que estava. E nós começamos aí procurar um diagnóstico, né? Ia a vários médicos. Eu passei mais de um ano indo em vários médicos lá na Bahia e eu não encontrava resposta, né? Ninguém conseguia me dar um diagnóstico do que eu tinha. E aí, na tentativa de aumentar a minha autoestima, né? Eu já estava fazendo tratamento com psicólogo. E para aumentar a minha autoestima, a família decidiu reunir todo mundo e custear a cirurgia da mama, né? A que chama de mamoplastia, né? Que é a redução das mamas. É porque o plano de saúde não cobre. O plano de saúde não cobre, né, esse tipo de cirurgia, porque eles consideram que é uma cirurgia estética. E aí vamos pagar. Aí a esposa do meu primo, ela falou: Luciana, por que você não procura uma mastologista para saber por que suas mamas cresceram tanto? E se você fizer a cirurgia, se ela não vai crescer novamente? Aí nós fomos para a mastologista, né? Quando chegou lá, ela falou: olha, eu não aconselho você fazer a cirurgia do jeito que você está. Porque se você fizer, você vai ficar com queloides, né? Para quem não sabe, queloides é aquela cicatriz bem grossa e elevada que fica após um corte. Ela falou: você pode ir para Ilhéus, que é uma cidade próxima, né, onde eu moro lá. Lá tem uma dermatologista muito boa. Aí minha mãe falou: nós podemos. Nós fomos para a dermatologista e quando chegou lá, a dermatologista falou: olha, as suas estrias elas não são normais, né? Mas nós podemos tratar, nós vamos aplicar um ácido uma vez por semana no seu corpo, né, onde tem a estria, e ela vai melhorar, né? Vai ficar apenas a cicatriz. Mas ela não é normal. Eu também não aconselho você a fazer cirurgia agora. Você tem que procurar uma endocrinologista. E aí ela encaminhou uma endocrinologista lá na cidade de Ilhéus mesmo. E assim que eu cheguei na endócrino, ela só em olhar para mim, só em olhar para o meu físico, para o meu corpo, ela falou: você está com doença de Cushing. Até então, nós não sabíamos o que era doença de Cushing, né? Nem como é que escrevia o nome da doença. E aí ela falou: olha, essa doença é uma doença rara. Ela, em 1 milhão de pessoas, acontece 2, 3 casos. Essa doença, ela traz um tumor ou na hipófise, que é uma glândula que a gente tem no meio, no centro da cabeça, ou nas adrenais, que é uma glândula que a gente tem acima dos rins. Ela falou: se o tumor estiver na hipófise, é um tumor benigno. Mas se o tumor estiver nas adrenais, é um tumor maligno. E aí ela pediu logo a ressonância, né, da cabeça e alguns outros exames de sangue. E constatou que, logo no exame da ressonância, constatou que eu estava com macroadenoma, né, o que eles chamam, quando um tumor já está mais de 1 centímetro. Eles chamam de macroadenoma, ele estava muito grande. E constatou que eu estava com esse tumor. E ela falou: bem, agora, né, aí encerra comigo aqui a consulta e você tem que procurar um neurocirurgião para poder fazer a cirurgia. E aí nós fomos para o neurocirurgião e quando chegou lá, né, lá na minha cidade, na época, não estava fazendo esse tipo de cirurgia, porque é uma cirurgia que eles fazem que chamam de transfenoidal. Eles iam retirar o tumor da cabeça pelo nariz, né? Porque o acesso pelo nariz, como a hipófise é uma glândula que fica no centro, aqui perto do nervo óptico, então o acesso pelo nariz é mais fácil, né? Tem menos risco, é menos perigoso do que você atravessar todo o crânio da cabeça até chegar na hipófise. E aí lá na minha cidade esse aparelho não estava funcionando. E aí eu fui encaminhada para Salvador, né, que é a capital da Bahia, e para fazer cirurgia lá. E quando chegou em Salvador, né, os médicos pediram todos os exames novamente, foi refeito e constatou que realmente estava com doença de Cushing e que eu precisava fazer a cirurgia. E mais, a doença de Cushing, né, eu perguntei à médica qual é a causa da doença de Cushing, né? Qual era o motivo? Ela falou que a causa da doença de Cushing, no meu caso, era o excesso de corticoide no organismo.
Eu havia usado corticoide de 10 anos até os 20 anos de idade, em doses elevadas. Cada vez mais era uma dose alta, ou se não mudava para um mais potente que o outro. Então, o meu corpo estava produzindo cortisol em excesso. E aí, foi marcada a cirurgia, 18 de maio de 2007, né? Tem datas que a gente não esquece. E eu entrei na sala, no centro cirúrgico, eram às 8 horas da manhã e saí às 13 para 14 horas da tarde. O médico disse para minha mãe que a cirurgia deu muito trabalho, né, que ele não conseguiu fazer a cirurgia pelo nariz, e porque o líquor, a gente tem um líquor que corre da coluna para o cérebro, chamado de líquor cefalorraquidiano. Peraí, gente, peraí rapidinho. Vou só fechar a porta aqui da frente. 2 minutos, porque senão a gente não vai ouvir. Sem problema. Sem problemas, não tem Tranquilo. problema. A gente, quando faz lives, é comum, né? Ocorrer essas intercorrências aí. Sim. Mas a história dela está só começando, pessoal. É só o começo, viu, pessoal? No comentário aqui no YouTube que ela é muito nova, né? E passou já por muita coisa, né? E vê-la hoje aí contando para nossa experiência, deixando a gente curioso para saber o que aconteceu, né? Vamos continuar ouvindo. Então, e aí ele não conseguiu fazer a cirurgia, né, pelo nariz, e aí teve que fazer pela boca. Ele cortou a minha gengiva superior e retirou o tumor pela boca. Porque pelo nariz, o líquor que a gente tem, né, o líquor ele começou a escorrer pelo nariz, então atrapalhou a cirurgia. Aí ele vedou o nariz e retirou pela boca. E aí eu segui para a UTI, né, uma cirurgia de risco, que cabeça geralmente vai para a UTI. A previsão era para eu ficar 1 dia na UTI e cerca de 1 semana, mais ou menos, eu ter alta. Mas eu fiquei 7 dias na UTI. E quem faz esse tipo de cirurgia adquire o que eles chamam de diabetes insípidos, né? O diabetes insípidos não tem nada a ver com esse distúrbio metabólico, né, de glicose no sangue. O diabetes insípido é o controle da urina, né, da diurese que a pessoa perde. Que controla essa diurese é um hormônio. Então, a nossa hipófise é uma glândula mãe do nosso corpo. Ela estimula as outras glândulas a produzir os seus hormônios. Por exemplo, a hipófise, ela manda o comando para a glândula da tireoide para produzir o hormônio da tireoide. Ela que manda também o estímulo para os nossos ovários, né, para produzir os hormônios femininos, a progesterona, o estrogênio. Ela manda o comando para a adrenal, para produzir o cortisol. Então, é a glândula mãe. E o médico, como o meu tumor estava muito grande, ele tirou não só o tumor, ele tirou o tumor e tirou também a glândula. Então, hoje eu não tenho hipófise. Então, eu perdi também esse hormônio, né? A hipófise, ela estimula as outras glândulas. Então, todos os hormônios que ela estimulava, eu perdi. Aí, hoje, eu tenho que fazer reposição hormonal de todos eles. E o diabetes insípidos era um hormônio também chamado vasopressina, que controla a nossa diurese, né? E lá na UTI, eu fiquei 7 dias só bebendo água. Eu sentia muita sede, né? Era uma sede que eu tinha vontade de beber um rio e a sede não passava, não saciava, né? Eu chegava a vomitar água, de tanta água que eu bebia e não sentia saciada. E além de beber muita água, eu fazia muito xixi, né? A diurese era muito grande. Teve um dia que eu fiz 15 litros de xixi um dia só. Então, para vocês terem ideia como complicado é, porque sem o controle, né, sem esse hormônio, uma pessoa ela desidrata ali, desfalece rapidinho, porque não consegue repor tanto líquido que perde, né? E aí, na época, esse hormônio que eu deveria usar para controlar, né, a diurese, ele vinha de fora, vinha da Suécia. Então, ele demorou um pouquinho para poder chegar. Aí, até que chegou, eu comecei a fazer uso, eu usava ele todas as noites, 2 borrifadas em cada narina. Porque aí o hormônio já ia, no nosso nariz tem muitos vasos sanguíneos, né? A absorção é bem rápida. Então,
eu comecei a fazer uso, e aí foi controlando a diurese. E aí eu saí da UTI e fui para a enfermaria. Quando chegou na enfermaria, o líquido que havia escorrido no momento da cirurgia pelo nariz, ele voltou a escorrer. E aí o médico falou, olha, o líquido ele não pode estar escorrendo pelo nariz. A gente vai ter que colocar um dreno na sua coluna, né? E o dreno tinha a bolsa, o coletor e tal, e aí esse líquido saía pela coluna. Porque ele falou, o nosso nariz, né, ele filtra as impurezas. Então, e o líquor é algo muito salino, é algo muito puro. Esse líquor, ele fica cobrindo as membranas do nosso cérebro. Então, não pode ter nenhum tipo de infecção. E eu também adquiri lá no hospital, na enfermaria, a meningite. Eu tive meningite por conta desse líquido que estava escorrendo pelo nariz. E aí o médico colocou o dreno, fiquei 15 dias com esse dreno na coluna, e aí ele não escorria pelo nariz, saía só pela coluna. Eu não podia levantar da cama, eu fazia todas as necessidades básicas em cima da cama, banho, tudo. Não podia andar. E aí, depois de 15 dias, ele tirou o dreno para fazer a experiência, para saber se não estava escorrendo mais. E aí, quando tirou, o líquido voltou a escorrer novamente pelo nariz. E ele falou, a gente vai ter que colocar o dreno novamente. E se agora, dessa vez, né, é o que eles chamam de fístula, né? Essa fístula não fechar, a fístula é como se fosse um buraquinho que tinha, né? E esse buraquinho estava escorrendo esse líquido, né? Esse líquido. Então, se essa fístula não fechar, se esse buraquinho não fechar, a gente vai ter que fazer outra cirurgia. E aí, graças a Deus, eu tenho não só uma família biológica, mas eu também tenho uma família espiritual, né? Que nessa época orou muito por mim, intercedeu bastante, né? Fizeram vigílias, jejuns, tudo em prol da minha recuperação. E Deus atendeu a oração. E essa fístula, ela fechou. Depois que tirou o dreno pela segunda vez, né? Depois de 15 dias, ela havia fechado e não estava mais escorrendo o líquido pelo nariz. E aí, eu tive, depois de 3 meses, eu passei 3 meses internada, né? Depois de 3 meses eu tive alta. E eu voltei para Itabuna, né? Onde eu moro. E aí, quando eu cheguei em casa, cerca de 2 a 3 meses depois, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, mas muita mesmo. Uma dor de cabeça que eu não sentia quando eu estava com tumor na cabeça. E aí, voltamos para Salvador, né? Para o médico que havia me operado. Chegou lá, ele pediu para refazer todos os exames. Nós fizemos. E ele falou, olha, seus exames estão normais, né? Embora sua cirurgia tenha tido complicações, você não tem resto de tumor, não tem nenhum outro problema que justifique sua dor. Você deve estar com enxaqueca. E aí, nós voltamos para casa, você precisa tratar a enxaqueca. Voltamos para Itabuna para tratar a enxaqueca. Fomos para o neurologista, e aí ele começou a passar remédios fortes para eu tomar, para controlar a dor de cabeça. E cada vez que ia, era uma medicação mais forte do que outra para a dor. Porque a dor não cessava. Além de tomar os medicamentos orais em casa, eu ainda tinha que 3 a 4 vezes por semana eu ia para o pronto-socorro para tomar medicação na veia. Uma medicação para dor na veia para poder passar a dor de cabeça, porque ela não passava com os remédios orais. E aí, depois de 3, acho que já estava no 3º ano de tratamento para enxaqueca, né? Eu já não trabalhava, eu não estudava, eu não fazia nada. Eu ia para a igreja, às vezes, quando dava, quando eu não estava sentindo dor, que era muito raro. Geralmente, às vezes, eu dormia bem e acordava com dor. E no 3º ano já de tratamento para enxaqueca, o médico falou assim, olha, Luciano, você vai anotar agora na agenda quais são os dias que você fica com dor de cabeça e os dias que você não tem dor de cabeça, durante um mês. E aí eu anotei, sei que mais de 20 dias no mês eu passava com dor de cabeça e uns 10 dias sem dor de cabeça. Ele falou, olha, o neurologista, né, ele foi bem sincero comigo e ele disse, eu jogo a toalha em cima de você, porque aqui em Itabuna, aqui na Bahia, não tem tratamento para você. Eu aconselho você a procurar um centro especializado de cefaleia, nas grandes metrópoles, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo,
qualquer lugar, porque aqui não tem tratamento. Tudo que eu podia fazer por você para tratar enxaqueca, nós já fizemos, e você não responde ao tratamento, você continua com muita dor, e aqui não tem recursos mais para tratar você. E aí nós fomos para São Paulo, né, porque tinha a cunhada da minha mãe, que mora lá em São Paulo, e nós podíamos receber, nós ficamos na casa dela. E em São Paulo, eu comecei a ser acompanhada pelos chefes da neurocirurgia do Hospital São Paulo. E um dos primeiros exames que eles pediram foi mielocisternografia. E esse exame mostrou que eu estava com uma fístula agora na coluna. Ou seja, um buraquinho que o líquido estava escorrendo pela coluna, por dentro da coluna ele estava escorrendo, no lugar errado, né? E aí o médico falou que olha, você está com uma fístula e possivelmente essa é a causa da sua dor de cabeça. Né? Eu fiz o exame de líquor também, eu estava com a hipotensão licórica, a gente tem uma pressão na cabeça, né? Eu estava com a hipotensão porque eu estava perdendo líquido por dentro, né? E aí dá uma baixa na pressão intracraniana. E o médico falou, a gente precisa fazer uma cirurgia para corrigir essa fístula. E o que eles chamam de blood patch, né? Eles pegaram um pouco do meu sangue, colocaram na coluna, nessa fístula, nesse buraquinho, e aí o sangue ia coagular ali, fechar aquele buraquinho. Fechar a fístula. E aí fechou, né? Depois do procedimento, eu fiquei pior ainda. Eu tive que ficar internada para controlar a dor. Fiquei 8 a 15 dias internada depois desse procedimento. E continuei fazendo tratamentos, continuei indo para pronto-socorro direto, com muita dor de cabeça, uma dor incapacitante, quando eu estava em crise, eu não conseguia nem mexer os olhos, não conseguia botar os pés no chão. Era uma dor, assim, horrível. Nunca sentida antes. E agora eu já estava tomando morfina, né? A dor de cabeça, ela só passava com morfina. Porque morfina, né? Para quem sabe, para quem não sabe, é um dos analgésicos mais potentes que a gente tem no mercado. As pessoas geralmente usam morfina quando estão em estado terminal. E eu usava morfina de 4 em 4 horas para controlar a dor de cabeça. E aí eu fui para um outro neurocirurgião lá em São Paulo. E ele falou, olha, tem um teste aqui, a gente pode fazer uma cirurgia chamada de risotomia. E essa cirurgia, nós vamos queimar 2 nervos que tem na sua cabeça atrás, que possivelmente, né, melhore também a dor de cabeça que você está sentindo, de queimando esses nervos. Aí o procedimento foi feito. Depois dessa cirurgia, eu fiquei pior ainda, eu tive que ficar internada. Né? Eu sempre ficava internada para controlar. Às vezes eu ia para pronto-socorro, eu tomava medicação na veia, não passava. Aí eu ficava 2, 3, 5 dias internada para controlar a dor. Depois que controlava, aí sim eu ia para casa. E aí depois desse procedimento eu fiquei pior. E o médico, uma dessas idas e vindas que eu do pronto-socorro, né, para controlar a dor, para tomar medicação venosa, uma médica, ela se recusou a me dar morfina. Eu já ia fazer 4 anos que eu estava em São Paulo, fazendo tratamento para tentar descobrir qual era o motivo da dor de cabeça que eu sentia, né? Porque para os médicos era um desafio para eles. Toda vez que era uma consulta, entrava na sala cerca de 7 a 8 médicos para me avaliar, né? Porque para eles era um desafio descobrir qual era o motivo da minha dor de cabeça, porque eu tinha um histórico de uma doença rara, né? Eu tinha feito uma cirurgia de risco, uma cirurgia de cabeça, mas até então ninguém sabia qual era o motivo da dor de cabeça. E aí no pronto-socorro, uma médica, ela se recusou a me dar morfina para controlar a dor. Ela disse, eu não vou lhe dar morfina, porque morfina não é remédio para dor de cabeça. Ela falou, você está viciada na morfina. E aí eu vou lhe internar no hospital psiquiátrico para você desmamar da morfina. E aí ela fez a transferência do hospital para o outro e a ambulância veio, né? Eles me levaram amarrada na ambulância e quando chegamos no hospital,
Eu sei que eu chorava muito, porque eu não queria ficar ali. E a minha mãe dizia, fica que vai ser bom, você vai desenvolver no fim, vai melhorar. Porque tudo que mandava fazer, nós fazíamos, né? Todas as orientações dos médicos, tudo era seguido à risca. E mesmo assim, nós não víamos nenhuma melhora, nenhum resultado, nem nada. E aí, quando chegou nesse hospital, eu chorando muito, muito, aí eles fazem uma triagem, né? Eles mandaram tirar toda a roupa. Eles têm que avaliar o corpo da pessoa para saber se a pessoa se mutila, né? Se eu tinha cortes e tal. Faz toda uma avaliação criteriosa. E eu lembro que era um hospital muito grande, um hospital com alta segurança, sabe? Era enorme esse hospital. E até chegar na ala, né, na área onde eu ia ficar internada, nós passávamos por vários portões de ferro com correntes e cadeados grossos, né? Uma segurança, assim, alta segurança. As alas desse hospital eram divididas por sexo, né? As mulheres ficavam em uma ala, os homens em outra. Também era dividido por diagnóstico. Eu sei que quando chegou na área onde eu ia ficar, né? Eu encontrei mulheres ali de todo tipo, né? Mulheres que andavam pelo corredor conversando sozinha, outras mulheres brincavam de boneca, outras mulheres brigavam entre si. Um lugar horrível de ficar assim para tratamento, sabe? A gente tinha que ficar atento a uma sirene, né? Quando essa sirene tocasse e chamasse o seu nome, você tinha que ir receber a medicação. Então, você via ali mulheres tristes e que foram jogadas pela família lá, né? E que tinham já mais de 6 meses a 1 ano que não iam visitar. Já realmente todas esquecidas, né? A maioria delas esquecidas, estavam lá pelos familiares. E eu lembro que tinha uma menina, né? Do meu lado, e eu tinha perguntado para ela por que ela estava ali. E ela disse que ela estava ali porque ela gostava de facas. E ela se cortava toda. Ela tinha cicatrizes no punho, né? Ela já tinha feito 2 cirurgias plásticas no rosto, porque ela se cortava todinha, não podia ver uma faca. E assim, era um lugar muito deprimente, muito mesmo. Eu fui dormir chorando, né? E o psiquiatra só ia me atender no dia seguinte. E aí, quando ela me atendeu, ela perguntou por que eu estava ali. E aí eu comecei a explicar para ela toda a história, né, da cirurgia que tinha feito, dos anos, que já tinha 7 anos que eu estava fazendo tratamento para enxaqueca, e ninguém descobriu. Eu estava viciada, o médico disse que eu estava viciada na morfina, porque eu realmente usava muita morfina por controlador, era a única medicação que passava dor, e que ela tinha me enviado para aquele hospital na tentativa de desmamar da morfina. E aí a psiquiatra ouviu, ela falou, não, aqui não é lugar para você. E na mesma hora ela me deu alta, né? E nisso minha mãe também já estava na recepção do hospital e ela estava disposta a assinar o termo para poder me tirar daquele local, porque ela viu que ali não ia trazer a cura para o meu problema. E ali não era um ambiente adequado para esse tratamento, pelo menos para o meu caso. Mas graças a Deus ela não precisou, né, me tirar dali, assim, sem a alta médica, né? A médica deu alta e nós saímos dali, saímos dando glória a Deus porque tinha saído daquele local, mas também muito preocupadas porque nós não sabíamos mais o que fazer, né? 7 anos eu já estava nesse vale da dor, muito cansada, e cansava não só eu, mas cansava quem estava perto, minha mãe, né? Que ela tinha que deixar o esposo dela, meu irmão lá na Bahia e vir para São Paulo me acompanhar. Nós ficávamos 6 meses em São Paulo, depois voltávamos para a Bahia, ficávamos 2 meses na Bahia, depois voltávamos de novo. E a gente não via resposta. Então, era um cansaço não só físico, mas era um cansaço financeiro, era um cansaço emocional. Então, eu pedia para Deus todos os dias, eu pedia para Deus para morrer. Todos os dias eu pedia para Deus tirar a minha vida. Falava, Senhor, eu vou dormir agora, mas se for para me acordar, para me sentir essa dor de cabeça de novo, por favor, não permita que eu acorde. E aí eu acordava, e quando eu acordava, eu brigava com Deus, porque Ele permitiu que eu estava acordada. Eu falei, Senhor, você não me levou ainda? Eu estou aqui, qual o propósito
que o senhor quer de mim? Para que eu vou ficar vivendo? Para quê? Para sentir dor? Entendeu? E eu questionava muito a Deus. Porque nós orávamos, né? Havia muita intercessão, havia muita gente orando, mas a gente não tinha resposta. Tudo que eu tinha era o silêncio de Deus. Tudo. E isso era angustiante, muito angustiante. Eu tinha um sonho de fazer faculdade, eu queria estudar, eu queria seguir o rumo natural da minha vida, né? Como os meus primos, o meu irmão e tal, mas não podia fazer, porque eu estava ali debilitada, eu atrapalhava, né? Assim, a minha vida e a vida de outras pessoas também. Então, eu pedi a Deus, todos os dias eu pedia que Ele tirasse minha vida. Na verdade, até a minha mãe, né? Ela já tinha orado ao Senhor pedindo para Deus me fazer descansar. Porque ela via que o sofrimento era muito grande. Ela não queria mais me ver sofrendo, né? A medicina falha. Não tinha resposta, não tinha cura, não tinha tratamento. Tudo que mandava fazer, a gente fazia. Já tinha acompanhamento, já estava em acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, com neurocirurgia, com todo tipo de médico que imaginar, e não tinha resposta. Não víamos nenhum resultado. E eu lembro que eu estava internada, uma dessas vezes eu estava internada para controlar a dor, e eu recebi uma ligação de um pastor lá da Bahia, né, que na época ele era presidente da associação Bahia Sul lá, pastor Clóvis Bunzi. E aí ele sempre ligava para mim perguntando que ele era muito amigo da família, né? Num dia antes de eu ir para Salvador fazer a cirurgia da cabeça, ele foi à minha casa, fez um culto de gratidão, me ungiu, né? Entregou minha vida nas mãos de Deus e tal. Então ele sempre perguntava como é que eu estava. E aí quando ele ligou, eu estava no hospital, internada, ele falou: "E aí, Luciana, como é que você está?" E aí eu disse que estava na mesma, né? Que já estava muito cansada de tudo. E aí ele falou: "Olha, eu tenho um amigo aí em São Paulo, que ele também é pastor, eu vou pedir para ele fazer uma visita a você, para ele orar com você e tal." Ele falou: "Tudo bem, pode mandar ele vir, né?" Aí eu falei: "Avisa que eu estou no hospital e tal." E aí o pastor foi me visitar lá no hospital mesmo. E quando ele chegou lá, né, aí eu comecei, ele perguntou, né, a história e tal, eu comecei a contar para ele toda a história. E depois que ele ouviu tudo, ele falou: "Olha, Luciana, você é muito nova para poder passar por tudo isso. Eu tenho certeza que Deus tem um plano na sua vida." Ele falou: "Eu tenho um amigo aqui em São Paulo, que ele é naturista. Eu gostaria que você fizesse uma consulta com ele. Eu vou pagar a sua consulta, você vai, você leva a sua mãe, assim, sem compromisso, entendeu? Só para você ter uma segunda opinião." Aí eu falei para ele: "Tudo bem, eu vou." E aí, quando eu tive alta do hospital, eu fui para essa consulta com o naturista. Em São Paulo, ele atende na Lapa. Manuel Lopes, o nome dele. E quando chegamos lá, na consulta, foram 2 horas de consulta. Foram 2 horas falando toda a história, desde o meu nascimento até o momento que eu estava, né, que eu me encontrava. E depois de ouvir tudo, o naturista falou assim para mim: falou: "Luciana, eu tenho 40 anos que eu trabalho nessa área. E você é o terceiro caso mais difícil que eu já peguei." E ele falou mais. Eu falei assim: "Agora, eu garanto a você que se você seguir as orientações que eu tenho para lhe dar, você não vai mais precisar, você não vai mais sentir dor de cabeça e não vai mais precisar fazer cirurgia." Na época, eu estava esperando o plano de saúde liberar mais uma cirurgia que os médicos queriam fazer. Também seria uma tentativa. Os médicos, eles queriam colocar um chip na minha cabeça, uma bomba no peito, e essa bomba ela ia liberar morfina de 2 em 2 horas. Ou seja, ia ser o fim, né? Porque ia chegar um momento que a medicação ela não ia mais fazer efeito no organismo, né? Quando você faz uso contínuo, assim, de uma medicação, chega um tempo que ela fica fraca. E eu estava esperando para fazer essa cirurgia e eu ia fazer, eu estava disposta a fazer, porque tudo que mandava fazer nós fazíamos, né? A gente via como se fosse uma luz, há uma esperança, entendeu? De que dê certo, de que melhore, de que a dor de cabeça passe. E eu estava disposta a fazer a cirurgia.
E ele falou, se você seguir as orientações, eu lhe garanto que você não vai mais sentir dor e você não vai precisar fazer cirurgia. Ele falou, você quer tentar? Eu falei, eu quero tentar. Falei, eu tentar porque eu não estava fazendo nada, já estava esperando a cirurgia mesmo. Eu falei, vamos fazer, né? Vamos tentar desacreditado. E aí ele deu as orientações e eu teria que... Ele falou assim, olha, a maioria das dores de cabeça, elas partem de problemas no aparelho digestivo. E o seu aparelho digestivo está muito machucado de tanta droga, né, de tanta medicação que você vem usando durante todos esses anos. Então, você precisa desintoxicar. Na época, Adriana, eu fazia uso de 14 comprimidos por dia. 14. Ele deu as orientações e ele falou, você vai tirar todas essas medicações, você não vai usar mais nenhuma. Ali, com certeza, foi um passo de fé. Até hoje eu me pergunto de onde que veio essa força para poder deixar todas aqui abaixo de Deus. O que me mantinha em pé e bem eram as medicações. E de deixar tudo, e aí as orientações eram, eu teria que ficar 7 dias fazendo uso do sumo da cenoura. O sumo da cenoura, né, o suco, que é sem água e sem açúcar, na centrífuga. Você coloca 3 cenouras grandes na centrífuga, dá um copo. E aí eu tinha que beber um copo a cada 2 horas. No intervalo, só água ou chá. Eu tinha também que, logo quando acordasse, tinha que beber 2 copos de água morna. Tinha que fazer o escalda-pés, né? Colocar 3 minutos na água quente, 1 minuto na água fria, os pés, intercalando. Eu tinha que fazer massagens abdominais todos os dias. Tinha que tomar banho frio. Mesmo que tivesse frio, você tomava banho quente e depois tomava uma ducha fria. E ele falou, olha, você tem que confiar muito em Deus. Eu vou estar aqui orando por você e você vai estar orando lá. E Deus vai dar a vitória. E aí eu lembro que nos 3 primeiros dias, né, que eu comecei a fazer o uso do sumo da cenoura, foram os 3 primeiros dias piores da minha vida. Porque eu agonizava de dor em cima da cama, sentindo falta da medicação, né, forte, e as dores que vinham mesmo não pararam de vir. Então, eu passei, e eu não podia tomar remédio nenhum. Era só o sumo da cenoura e água. Aí eu tinha que fazer também uma caminhada de pelo menos 15 minutos, né? Eu acho que era o máximo que eu aguentava, porque eu estava muito fraca, muito debilitada. Eu ficava só na cama, saía da cama para o banheiro, da cama para o banheiro. Minha mãe dava um copo de suco na mão. E aí, depois dos 7 dias do sumo da cenoura, teve o período de suco de melancia, suco de melão e suco de abacaxi. Depois que eu passei 10 dias só no suco, eu poderia comer a fruta. A fruta eu poderia comer de 3 em 3 horas, a quantia, né, que aguentasse, depois de 10 dias só de suco, né, nosso estômago já diminui, já não aguenta comer muito. Poderia ser a fruta que quisesse, e de 3 em 3 horas. Depois do período das frutas, eu poderia me alimentar. A alimentação, ele disse que tinha que ser 70% crua e 30% cozida. Né? Ou seja, eu tinha que comer muita salada, muito cru. Porque ele falava que o alimento cru é o alimento vivo. E o meu corpo estava precisando de vida. E alimento, a parte cozida, que só era 30%, não poderia ter nada de carnes, nada de açúcar, nada de refinado, nada de leite, nem derivado de leite. Tudo o mais natural e integral possível. E eu sei que com 30 dias que eu comecei a fazer esse tratamento natural, apenas 30 dias, eu não sentia mais dor de cabeça. É impressionante, porque a gente fala assim, meu Deus, eu passei 7 anos indo de médico em médico, 7 anos de muita dor, de muito sofrimento, e eu tinha cura dentro de casa.
porque nós temos nas orientações os livros do Espírito de Profecia. Eu tinha cura dentro de casa, mas eu não fazia uso, né? Eu não lia os livros. E assim, eu falo assim, oh meu Deus, foi necessariamente 7 anos? Eu digo a você que foi necessário passar 7 anos, sim, porque nesse período de 7 anos de sofrimento, a gente aprende, a gente amadurece, o nosso caráter é lapidado. Eu tenho certeza que se eu recebesse a mensagem logo no início das dores de cabeça, logo no primeiro ano, talvez eu não teria feito a risco, ou não teria, sabe, seguido como deveria ser. Porque como eu já estava muito cansada, como eu já estava já anos, né, lutando e procurando uma solução para o problema e não encontrava, então eu fiz com mais tranquilidade, né? E os 7 anos que Deus permitiu que eu passasse, se tivesse que passar novamente, eu passaria. Para ser a pessoa que eu sou hoje, eu passaria novamente. E para conhecer o que eu conheço hoje de Deus, né, do poder de Deus na minha vida. E depois, mais ou menos depois de 1 ano, foi que eu senti o Espírito Santo me falando qual era o motivo da dor de cabeça. E o motivo da dor de cabeça era uma medicação que eu usava todos os dias à noite antes de dormir no nariz. A medicação que eu usava para controlar a diabetes insípidos, para controlar a urina. Porque, segundo os médicos, eu tinha que usar esse hormônio o resto da vida, porque o meu corpo não produz esse hormônio. E, de fato, ele não produz, porque eu não tenho hipófise. Mas aí foi onde entrou um milagre de Deus, né? Os outros hormônios que eu também tirei logo no início do tratamento natural, né? O hormônio da tireoide, o hormônio feminino, o cortisol, os outros hormônios que eu havia suspendido, eu voltei a usar com o tempo. 2, 3 meses depois eu voltei a usar, porque o meu corpo sentiu falta, né? A gente não consegue viver sem hormônio, porque o hormônio, nós não encontramos na alimentação que a gente encontra as vitaminas, né? O ser humano, você não vive sem um cortisol. E aí eu voltei a usar. Mas esse hormônio que me fazia mal, que Deus viu que eu não poderia continuar vivendo, né, usando essa medicação, aí Deus entrou com um milagre, né? Foi o esforço humano com o poder divino. A minha parte, né, tinha que ser feita. Deus fez aquilo que eu não pude fazer, eu não podia fazer, não estava ao meu alcance, né? Porque, segundo a medicina, eu ia usar esse hormônio o resto da vida. Eu não tenho hipófise, de onde que está vindo? De onde que está vindo esse hormônio? Está produzindo de onde? Nós não sabemos. Mas nós sabemos sim, porque conhecemos um Deus vivo e poderoso, né? Que opera milagres. Então, Deus, irmãos, ele tem poder para curar qualquer tipo de doença, qualquer enfermidade. Ele tem poder, né? Apenas num piscar de olhos, eu poderia ser curada. Mas ele prefere contar comigo, contar conosco, né? O homem, ele tem um papel fundamental no seu processo de cura, né? Nós temos que fazer. Então, eu não sei se hoje, né, algum de vocês que está ouvindo, ou que ainda vai assistir esse vídeo algum dia, se está passando por algum problema, se tem alguma enfermidade, que tem anos que está sofrendo com ela, e não encontra resposta, não encontra solução, tenta fazer uma mudança, tenta seguir as orientações de Deus. Tem um verso que eu gosto muito, que está em Êxodo 15, 26, que diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, essa é uma promessa maravilhosa, né? Mas como toda promessa, ela é sob condições. Deus fala, se nós ouvirmos a voz de Deus, se nós guardarmos seus mandamentos, se nós obedecermos os seus estatutos, né? Nenhuma enfermidade vai vir sobre nós. Então, que Deus, ele nos ajude, né?
a entender realmente quais são os propósitos dele para a nossa vida. Porque é possível, sim, viver ainda, mesmo que estejamos num mundo de pecado, num mundo de dor, de sofrimento, é possível viver com qualidade de vida se nós seguirmos as orientações, né, deixadas por nosso Pai, através da Bíblia e através dos livros do Espírito de Profecia. Que Deus nos ajude, né, a ser fiéis a Ele, né, a demonstrar nossa fidelidade, né, mesmo quando tudo estiver indo ao contrário, né, mesmo quando tudo estiver desmoronando, ou quando você não vê saída, né, que a nossa confiança em Deus, ela permaneça firme e inabalável, apesar de tudo, apesar de todo sofrimento, apesar de todos os reveses, de toda a tribulação que venhamos enfrentar, saibamos que nós temos um Deus que curou no passado e que também cura no presente. Que Deus nos abençoe. Bem, uau, Luciana, que história incrível, que testemunho lindo e quanta resiliência, assim. Eu tava me emocionando na hora que você falou assim, eu pedia para morrer. Eu fico imaginando o quão difícil era Pra passar fazer por uma tudo oração de isso, entrega, porque assim, né? fazer uma oração, você não tentar tirar a sua vida, mas você pedia para Deus, Senhor, Por causa me das tira dores, né? daqui, eu não aguento mais, eu tô sofrendo, todo mundo que tá comigo tá sofrendo. Não era um, Por que que o um Senhor quer sofrimento me... só físico, mas psicológico também, né? Então, assim, emocional, tudo, né? físico, familiar, financeiro, como ela disse, era... Exato, exato. Para você se manter firme lá, confiando em Deus, tem gente que passa por menos, né? E se entrega, né? Mas a sua confiança em Deus ele demonstrou uma forma inspiradora para todos nós aqui. E ver você hoje tão saudável e contando toda essa história, nem dá para acreditar que você passou por tudo isso. Como que foi você perceber após os 30 dias? Porque você fez uma desintoxicação do seu corpo, né? E aí, quando você se deu conta, assim, tô curada mesmo, não tô mais sentindo dor, como que foi essa sensação? Eu vinha a dúvida, assim, eu falava assim, nossa, não estou sentindo mais dor de cabeça? Não, mas vai voltar. Porque, assim, às vezes eu tomava medicação e eu ficava até 2 dias sem sentir a dor. E aí, quando eu comecei a perceber que depois do tratamento natural a dor não estava mais vindo, eu falava assim, não, vai vir. Não vou nem... tipo assim, eu não criava tanta esperança para mim não me frustrar depois, sabe? Mas só que aí, não. Deus falava assim, não, quem está lhe curando dessa vez sou eu. Não é a medicina, não é os remédios, sou eu que estou lhe curando. E aí, né, eu me humilhei e agradeci a Deus, porque realmente 30 dias foi, assim, um período até curto, né, que o naturista ele falou, nossa, para você desintoxicar, você vai ter que levar uns 5 anos para você desintoxicar. Mas em apenas 30 dias, Deus já mostrou que aquilo ali era o caminho. Que é aquilo ali que eu deveria fazer para ter a cura, para conseguir viver bem. Faz quantos anos que foi esse período que você se desintoxicou? Quando você começou esses 30? 13? 2013 tive a cura, foi. Vai fazer 10 anos. Deus ainda me concedeu, eu consegui estudar, realizar o sonho de fazer a faculdade, né? Eu sou formada, hoje eu sou enfermeira, ainda não estou trabalhando, mas tenho certeza que Deus vai abrir uma porta, né? Mas eu consegui realizar o sonho, né? Deus permitiu ainda que eu realizasse esse sonho de estudar, de fazer a faculdade. Que era o que eu mais desejava. Às vezes eu sonhava estudando. Mas Deus é maravilhoso, dá muito mais daquilo que nós pedimos, né? Ele tem muito mais reservado para nós do que o que a gente simplesmente pede. Amém, amém. Fizeram uma pergunta aqui, acho que é mais por causa da questão, pelo relato que você trouxe, né? E hoje ver você assim, tão saudável, forte, assim, com vigor, com uma capacidade muito clara de passar informação para nós, né? Como que seria a sua alimentação hoje, né? O que, você faz exercício, você toma sol, você come o quê?
Quantas vezes por dia você come? Como que é a sua rotina, Você manteve, né? seu estilo de vida hoje, né? Esse estilo de vida que você aprendeu ali. Hoje eu não como nenhum tipo de carne, né? Não, a alimentação, eu como um pouco, na verdade, eu não tenho tanta fome, mas eu gosto muito de fruta, muita verdura, eu gosto muito. E atividade física, como eu estava falando com vocês, né, mais cedo um pouquinho, eu tá um pouco reduzida, porque eu sofri um acidente, né? E eu tô com um problema na perna. Mas eu tava, depois desse acidente, né, eu estava fazendo fisioterapia e pilates, fisioterapia e pilates. Era a única atividade que eu estava fazendo. Mas a alimentação é realmente, assim, é algo tão simples, né? E às vezes a gente se pega muito na parte só de alimentação. E os remédios de Deus são 8, né? É a alimentação, é tomar o sol, como você falou, né? Fazer uma atividade, é dormir cedo, né? É respirar um ar puro. É um conjunto de coisas, né? Não é só alimentação, a gente deve seguir os 8 remédios, é confiar em Deus também. Porque um só, eu acho que ele não faz muita coisa, mas o conjunto, né, a obediência aos 8 remédios, né, e são remédios que a gente vê que estão aí na natureza, é de graça, a gente não paga nada por isso, né? Totalmente a gente pode usufruir, né, sem nenhum custo. Deus é maravilhoso, né, de ter deixado para a gente aí essas dádivas, né? Todas essas orientações também. Exatamente. É como você falou, é algo de graça e a gente tem em abundância, em abundância. E a gente acha que às vezes assim, eu tô fazendo exercício físico, então tá tudo ótimo. Você só deu um passo, né? Tem mais outros 7 aí para você seguir. Então é sempre um conjunto. Quando a gente fala de alimentação aqui, que é assim, quase o foco aí dessa série aos sábados, mas vocês podem perceber que todos os palestrantes da área de saúde, médicos, nutricionistas, sempre estende isso para um estilo de vida, uma mudança de estilo de vida. A gente vê aqui na vida da Luciana de forma prática, tudo que vamos trazendo aos sábados para vocês aí também. E é muito importante aplicar, porque você tem uma luta contra um desejo, um hábito que você adquiriu. E aí que está a parte mais difícil, né? Porque você agradar, por exemplo, o seu paladar é uma coisa muito boa, né? Só que a consequência disso. Além disso, você não fazer exercício físico, mas ficar sedentário, aparentemente parece uma coisa muito satisfatória. Você não fazer nenhum esforço. Só que o seu corpo vai cobrar isso, né? Então, tudo que nós estamos trazendo para vocês não é somente uma base científica, mas é uma orientação divina para todos nós. Sim, não é só algo isolado, né? Como ela colocou, né? Não é só uma coisa que eu tenho que fazer, né? Vou começar a mudar minha alimentação. Não, é um conjunto, né? Você tem que lembrar que Deus te deu os 8 remédios naturais. Então, não é só um isolado sozinho. Vai ter algum resultado com esse? Vai, mas para você ter saúde em abundância, Exato. Você precisa utilizar todos esses 8 remédios, né? E eu tenho certeza que a Luciana passou por alguns desafios para, em 30 dias, mudar tudo isso, né? Em curto período de tempo. Não foi um ano que ela teve de preparação. Ela teve uma semana para tomar só coisas líquidas aí, pelo que contou. Imagina você abandonar o sólido pelo líquido, né? Então, assim, foi um desejo muito forte, uma confiança em Deus que aquilo realmente iria dar certo. A gente viu na vida dela que realmente deu certo, glória a Deus. Com certeza foi Deus mesmo que deu a força ali necessária, viu? Tirou ali. Sabe aquele verso que fala que tira a força do fraco? Foi isso aí que Deus fez. Ele tirou a força do fraco, do que não tem nenhum vigor, né? Acho que foi alguma coisa assim, não lembro direito. Então, é interessante também a gente, quando for nos alimentar, não pensar que aquele alimento vai apenas nutrir o nosso corpo, né? Mas aquele alimento ele pode prevenir doenças, né? Ou causar doenças. Né? Se a gente pensar assim, nossa, esse alimento aqui vai causar doença, vai prevenir, né? E acho que a gente fica um pouquinho com o pé atrás, né? Ou ter um pouco mais de cautela na hora de escolher os alimentos. Eu vou abrir aqui o microfone do Antônio Carlos, eu acho que ele quer falar algo ou perguntar algo. Antônio, tenta ligar seu áudio. Acho que será que travou? Ok. Oi.
legal isso aí, testemunho do poder de Deus e da força de vontade humana. Seria muito interessante, talvez, se ela pudesse passar o contato. Eu Antônio? sempre fui muito... Antônio? Antônio, a sua voz está cortando. Tenta ligar a câmera e desligar e ligar o áudio e desligar, só para gente fazer um teste aí. Vamos ver se melhora. Será que derrubou? Peraí. Ó, a gente teve até alguns comentários aqui também, que a Sônia comentou que isso é difícil, a mudança de hábitos alimentares, mas não é impossível entregar a Deus e pedir ajuda, né? E o Antônio Pedroso também colocou, estou pondo em prática e conseguindo resultados que não tinha nos médicos. Incrível. Isso. De maneira simples, né? E barata, né? Em abundância, como a Luciana relatou aqui para nós. Eu acho que Antônio caiu. Tá ouvindo? Pode falar. Uma coisa também que é interessante salientar aqui é que, assim, se você hoje tem saúde, né? Se você hoje pode fazer uma mudança, né, nos seus hábitos alimentares, no seu estilo de vida, faça. Se você precisa de uma reforma, faça agora enquanto você está com saúde. Porque quando você está doente, é muito mais difícil, né? Você tem que tirar tudo de vez. No meu caso, eu tive que tirar tudo de vez, né? Foi de forma abrupta. Se você hoje está com saúde, eu quero fazer uma reforma, você vai tirando aos poucos, né? Você vai se adaptando, vai adaptando o seu corpo. Hoje eu vou tirar uma carne, amanhã eu vou tirar o açúcar, vou tirar uma coisa, entendeu? Você vai adaptando o corpo, né? A mudança um pouco mais devagar. Não precisa ser tão drástico, entendeu? Então, se a pessoa tem hoje a possibilidade, né, de fazer uma mudança, uma reforma, então, faça. Não deixe para depois. O Antônio voltou aqui. Tenta ligar o som, Antônio. Acho que ligou. Tá me ouvindo agora? Sim. Entrei com o telefone da minha esposa. O meu, às vezes, o sinal some, dela é melhor. Foi muito bom o testemunho, a mudança foi boa, a cura de Deus, a resiliência dela, né? Mas eu acho que seria interessante ela passar, se puder, o nome e o contato desse naturalista, que pode ser útil para a gente ou para muitas outras pessoas. Seria interessante se ela puder. Com certeza. Excelente. Essa eu estava esperando, porque toda vez que eu conto testemunho, todo mundo pergunta como é o nome, onde atende, que eu tenho um telefone. Todo mundo pergunta o contato. Eu tenho o telefone dele sim. Eu falei até com ele essa semana, né? Como eu estou com um problema na perna, eu queria saber se tinha alguma orientação que eu pudesse fazer, porque os tratamentos aqui também não estão me ajudando. Então, o nome dele é Manuel Lopes, né? Ele mora na Lapa. E o telefone dele eu vou dar para a Adriana depois, ela passa para o senhor, tá bom? Eu tenho o WhatsApp dele. Excelente, excelente. Ele foi embora. Tem uma notícia aqui que parece que ele está nos Estados Unidos e foi embora do Brasil, é isso? Então, eu conversei com ele, eu não cheguei a perguntar, eu não sabia desse detalhe. Mas a gente conversou pelo WhatsApp, né? Por chamada de voz mesmo. Não foi vídeo, não foi voz mesmo. E aí, mas ele atende pelo telefone também, viu? Ele faz consulta pelo telefone, manda as orientações por e-mail. Tem um pessoal lá na Bahia que já fez também, né? Consulta com ele, deu certo. Perfeito. Excelente. Nós vamos depois pegar o contato com a Luciana e passar para vocês. Para ele se a gente pode divulgar ou se é melhor quem procurar a gente pedir um contato, a gente passa, né? Eu vou perguntar. Da última vez que nós fizemos isso, o telefone da Marta pifou. Porque foi muita gente que divulgou o número. Que falou. Foi muita gente. Mas, para a glória de Deus, isso realmente tem que ser espalhado, né? É um conhecimento eterno aí que o Senhor nos deixou desde a fundação do mundo aí, né? Que, infelizmente, hoje nós somos atacados de todos os lados com produtos extremamente industrializados, propaganda muito forte para você ter aquela rotina cada vez mais sedentária, tudo contra o plano de Deus, né? E, infelizmente, nós vemos várias doenças se desenvolvendo aí de maneira impressionante. Eu lembro que câncer, por exemplo, eu ouvia que era uma coisa que acontecia lá com alguém que nem sabia quem era. Hoje, está ao redor nosso. Virou uma pandemia, né? Isso aí, né? Então, assim,
você percebe que a mudança do estilo de vida das pessoas, não é a alimentação, mas é um conjunto delas, vem trazendo grandes males de formas poderosas, assim, contra a vida humana. Só que Deus deixou uma mensagem advertindo contra esse tempo, né, que chegaria. E aí nós vemos que realmente as instruções divinas de Deus, se aplicando elas, você consegue ter uma vida abençoada aí, vira um testemunho, como tivemos aqui da Luciana, para agora do Senhor. Ô Lu, teve uma outra pergunta aqui no YouTube. Perguntaram se você... o que os seus médicos, né, os que te atenderam, fizeram os exames em você e tal, te disseram depois, não sei se você deve ter retornado, né, ou feito alguma outra consulta para saber como é que estava tudo. O que eles falaram a respeito de como você foi curada? Teve algum impacto, alguma coisa assim? Menina, olha só, eu estava comentando com a minha mãe tem poucos dias sobre isso, né, porque os médicos do Hospital São Paulo, né, tinham dois, né, mas assim, mais de perto, me acompanharam mais de perto, né? O doutor Sandro e o doutor Ítalo. E eu não consegui entrar em contato com eles. Eu falava, minha mãe, eu tenho que ir atrás dele, eu tenho que dar um livro, eu tenho que falar que eu fiquei curada, eu tenho que falar que era aquela medicação que estava me causando mal, sabe? Eu tenho que contar esse testemunho para eles. Mas, infelizmente, eu ainda não tive essa oportunidade, porque depois eu fui para a Bahia, em início de 2014, né? E aí eu só voltei aqui, acho que em 2018, eu vim passear, eu acho. E aí, como eu vim passear em janeiro, os médicos no hospital em janeiro, eles estão de férias, sabe? Não atende. Aí teria que ser uma outra parte do ano. E aí, uma série de coisas, mas eu não consegui. Não consegui, mas eu espero ainda ter oportunidade de, sim, de falar para eles, sim, né? Do poder de Deus, especialmente do poder de Deus. Amém. A gente teve até um caso que o médico, quando teve um caso similar assim, né? Não igual ao seu, mas algo tipo parece incurável, eles chamam de remissão espontânea, né? Mas, em outras palavras, milagre de Deus. Sim. Como quiser o nome milagre, né? Exatamente. Porque, assim, não tem explicação, né? Quando não tem explicação, aí o ser humano tenta encontrar uma explicação, mas não há. Realmente é um poder divino, né? Quantas curas nós vimos na Bíblia, né? E ainda vemos essas curas hoje, aqui ao vivo, para a glória de Deus. Sim. O nosso Deus ainda é um Deus que faz milagres, pessoal. É um Deus ainda de muito poder. Ele nunca deixou de ter poder, ele nunca deixou de fazer milagres. O problema é que a gente deixou de ter fé. Exato. Né? E quando a gente deixa de ter fé, lembra semana passada no testemunho do Marcelino e da Adriana, a fé, ele também fez essa oração que você fez, né? De tipo, Senhor, se for para minha esposa viver, para ela ficar vegetativa, eu prefiro que o Senhor a leve, porque como que vai ser? E Deus também trouxe a cura ali, né? Então, assim, às vezes, Deus permite certas situações para fortalecer a nossa confiança nele, ou para mesmo manifestar o poder dele e servir como um testemunho, como hoje está servindo. A sua história está servindo de testemunho para muitas pessoas, para lembrar a mim, ao William e a cada um que o nosso Deus é grande, o nosso Deus pode todas as coisas. Exato. E Deus vem permitindo nós passarmos por grandes situações de desafios para purificar nosso caráter, né? A Adriana tem uma palestra que ela fez aqui no canal chamada Por que Jesus ainda não voltou? E essa pergunta, ela é respondida claramente com versos bíblicos aí de maneira muito lógica, mostrando que não é Deus que está lá esperando um tempo X para vir aqui pegar nós, né? Mas é muito ao contrário, nós realmente, ele é um ceifador, ele tem uma colheita, né? Mas se não tiver fruto para colher, para que ele vai voltar, né? Então, olha só como a gente está retardando, né, essa vinda de Deus aí por falta de fé. Será que o Senhor encontrará fé quando vier à Terra? Então, realmente, é bem interessante vocês verem essa palestra, assim, para que cruze muito aqui com o testemunho que a Luciana trouxe para nós. Exato. Lu, muito obrigada mais uma vez. Eu vou pedir para você fazer uma oração para a gente, você poderia, por favor? E logo após, a gente... Eu queria falar um detalhezinho.
tudo que vocês ouviram, né, aqui, nesses poucos minutos, é uma terça parte de tudo que aconteceu em 7, 8 anos, né? E por conta disso, Deus pediu que eu relatasse um livro, essa história num livro, né? Que é esse livro aqui, vocês conseguiram ver? Pois é. Então, foi uma ordem de Deus em meio à pandemia, né? Eu estava em casa e nesse dia eu estava com muita dor, eu estava tendo uma crise adrenal. E aí Deus falou assim, escreve o que você está sentindo. E aí eu escrevi, depois daí saiu o livro. Assim, esse livro aqui, ele é um livro para que chegue essa mensagem onde eu não posso ir, né? Hoje vocês estão tendo o privilégio, né, de poder ouvir a história dos milagres de Deus, do poder de Deus. Mas tem pessoas que estão longe, né? Às vezes você ouviu, você pensou em alguém que está passando por algo semelhante ou até igual. Né? Essa semana foi a Érica daí, de Vila Buarque, ela mandou mensagem para mim, ela falou, Luciana, eu passei o seu contato para uma amiga minha, que ela também está com o mesmo problema seu, um problema na hipófise. Conversa com ela, né? Dá uma força. Tá? Eu falei, nossa, falo sim. Entendeu? Então, assim, sempre tem alguém que precisa. Às vezes você não se identificou, você não necessita, né, dessa mensagem, mas tem alguém que você sabe que está sofrendo e que precisa de uma ajuda. E quando eu lancei esse livro, irmãos, eu lancei no dia 14 de dezembro de 2020. 16 dias depois, o inimigo, ele tentou tirar minha vida em um acidente. 16 dias. Eu estou viva aqui pelo poder e milagre de Deus, porque Deus realmente ele me quer vivo, eu já entendi isso. Porque uma moto, eu estava de bicicleta, atravessando uma faixa de pedestre, e uma moto me atropelou. Né? E aí eu fui levada para o SAMU. Só no próprio acidente eu já era para ter morrido, porque eu bati a cabeça no meio-fio. Eu fiquei desacordada. Né? E daí eu tive várias complicações, eu precisei fazer uma cirurgia, precisei para UTI, né? E, assim, o inimigo, ele tentou impedir de que essa obra, né, de que esse trabalho missionário ele fosse avante, mas ele realmente, mais uma vez, ele foi derrotado. Porque Deus, ele ainda tem muito a realizar, não só na minha vida, mas na vida de cada um de nós. Né? E todas as investidas do inimigo, elas caem por terra, né? Porque maior é o nosso Deus. Então, vamos encerrar, né, com oração? Amém. Isso. Sim. E, novamente, só um detalhe, quem quiser o livro dela, vai estar na descrição aí, vocês podem estar... No vídeo, então depois vocês conseguem entrar em contato no número que está aqui na descrição, né, para solicitar o livro. Façam isso depois por sol. E tem também o Instagram da Lu, então vocês também podem acompanhar ela pelo Instagram, quem tem Instagram, né? Exato. E é isso, né? Vou pedir então para a Lu fazer uma oração, só antes então dela fazer, depois quem ficar aqui no Zoom não sai para a gente tirar nossa foto. Amanhã a gente vai ter a live sobre da série de saúde, que vai ser amanhã, vai ser às 3 horas da tarde. Pessoal, não esqueçam. Não vai ser à noite, vai ser às 3 da tarde com o médico, né, o doutor Guilherme Ramos. Ele é médico lá do Lifestyle Center Serra do Cipó. E também do Ministério lá do Projeto Detox e Restaura. E no domingo a gente vai ter finalmente a live com a Melody Mason deste livro aqui, ó, Ouse Pedir Mais, né? Acho que a gente está tendo um costume aqui no canal de trazer autores de livro, né? A Lu aqui é uma autora, domingo a gente vai ter mais uma. Então, assim... Excelente, esse livro. Eu já li esse livro 2 vezes, mas é um livro muito, muito bom. Na hora que eu vi, falei, nossa, vou estar aí domingo, não posso perder. Amém. Esteja aqui conosco. Esse livro é muito bom. Esse livro aqui, ele te ensina sobre oração e sobre entrega, fé, né? sobre entrega de uma maneira assim que você prática, né? nunca viu. De uma maneira prática, inclusive. Vai ser 2 horas da tarde no horário aqui de São Paulo, Brasil, tá, pessoal? E vai haver tradução consecutiva Isso, com a Juliana, que fez a tradução da Stephanie Griffin. Isso. Então, convido vocês também a estarem aqui no domingo e amanhã também, né? Nós estamos fazendo essa série aí sobre saúde
não é uma série para ficar falando isso é pecado, esse não é, é uma série para te ensinar os princípios de Deus, né? Te ensinar o porquê que é importante, às vezes, desfazer alguns hábitos, o que que isso vai impactar na sua saúde, o que que isso vai impactar na sua mente, né? Por que que Deus orienta certas coisas, né? A gente não está aqui para dizer endemonizar coisas, falar, você tem que... Não é tudo com muito respeito e tudo com muito... Embasamento bíblico, embasamento científico também, porque se vocês perceberem, cada palestrante, né, cada profissional tem trago também notícias, tem trago ciência também para mostrar que aquilo que foi escrito foi comprovado pela ciência muitos anos depois. Exato. Então, assim, nós estamos trazendo isso para a gente estudar juntos, entendermos juntos, conhecermos juntos e praticarmos juntos, né? Então, eu convido vocês a estarem conosco, né? Estudando agora essa série aí sobre saúde. Amanhã vai ser o capítulo 8, que fala sobre, inclusive, o quê? O controle do apetite. Então, assim, como que isso vai afetar a nossa vida, né? Exatamente. Lu, pode fazer a oração. Certo, oremos, então. Bondoso Deus, amado Pai que está nos céus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Nós te louvamos porque tu és maravilhoso e a tua misericórdia ela dura para sempre. Obrigada, Pai, porque o Senhor curou no passado e também cura hoje no presente. Nos ajuda, Senhor, a viver de acordo com a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a escolher melhor, Deus, o que nos alimentar, o que nos vestir. Nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que te agrada. E, por favor, Deus, mesmo que viemos a passar por tribulações, por provas ou por alguma dificuldade, não permita, Senhor, que a nossa fé vacile. Não permita, Pai, que nós desviemos o olhar de Ti, Senhor, mas segura-nos pela mão e nos conduz pelo caminho eterno, Senhor. Vê se há em nós, Pai, algum caminho mau e nos guia, Pai, pelo caminho seguro, pelo caminho que leva à eternidade. Desde já nos dá um sábado, ó Pai, na Tua presença. É o que te oramos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pessoal, quem está aqui no Zoom, vai ligando suas câmeras para a gente fazer a nossa foto. Lu, muito obrigada por aceitar ter vindo aqui, contado essa história. Para abençoar nós, né? Para começar esse sábado tão inspirador aí com a sua vida. Exato. E para quem está aí no YouTube, muito obrigada pela sua companhia, por ter estado aqui conosco. Esperamos vocês amanhã, às 15h, e no domingo, às 14h, para mais 2 lives aqui. Então, nós nos vemos, né? E acompanhe a gente nas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que vai estar acontecendo aqui no canal, tá bom? Então, quem está no Zoom, ligue suas câmeras, e quem está no YouTube, tchau, tchau, pessoal. Bom descanso a todos, até amanhã. Até amanhã.